Deixa eu ver, Maeli, Maria Júlia. Bom dia, gente. Só vocês 5 por enquanto, 9 e 2. Bom dia, tudo bem? Pessoal, bom dia, Maria. Então, eu quero apresentar para vocês o conteúdo que a gente vai trabalhar. Deixa eu só ver se está gravando aqui, eu vou deixar salvo lá. Eu enviei ontem por e-mail e está gravando. Depois eu vou disponibilizar o link desse vídeo. Eu vou fazer o upload no YouTube e disponibilizá-la no Siga, tá? Então, olha só, o que a gente vai trabalhar nessa disciplina de teoria do crescimento econômico? A gente vai trabalhar o crescimento econômico de longo prazo. Quando a gente fala em crescimento econômico de longo prazo, é trabalhar crescimento econômico de países, comparar o crescimento desses países ao longo do tempo. Mas quanto tempo? Anos? Não. Quando a gente fala em longo prazo, a gente trabalha com décadas. Então é assim, muitos estudiosos do assunto, economistas, observaram ao longo do tempo que os países eles crescem, só que assim, há muita diferença no crescimento econômico desses países, tá? Antes de eu dar sequência nesse conteúdo, a gente vai trabalhar com o livro do Charles Jones, que é a Introdução à Teoria do Crescimento Econômico, tá? Eu tenho esse livro em PDF, depois eu vou disponibilizar para vocês lá no Siga, tá bom, gente? Tranquilo, né? Sim, estão ouvindo? E deu um ok aí. Então é assim, esse livro ele está dividido em 8 conteúdos, 8 tópicos, como eu já mandei para vocês, tá? O primeiro desses 8 tópicos, tá? A gente trabalha com uma breve introdução, alguns conceitos básicos, tá? A gente trabalha um pouquinho com a ideia de crescimento e desenvolvimento, só que foca em um conteúdo chamado de fatos estilizados. O que são esses fatos estilizados? São fatos que ocorrem com uma certa frequência, uma certa regularidade ao longo do tempo. E esses fatos a gente consegue observar mais ou menos que de forma comportada para muitos países ao longo do tempo. Vamos falar, por exemplo, de taxa de crescimento, é um desses fatos, que essa taxa de crescimento ela não é necessariamente a mesma, ou seja, ela é muito diferente para muitos países ao longo do tempo, e esse foi um dos fatos que fez muitos estudiosos do assunto analisarem quais são os fatores que determinam o crescimento econômico dos países, né? E aí eles começaram a pegar todos esses fatores e modelar, ou seja, tentar expressar esses fatores de forma matemática, buscando explicação para o crescimento econômico dos países. E aí surgiram alguns modelos que a gente vai estudar de forma algébrica e matemática, e depois ver a aplicação empírica de algum desses modelos, principalmente para o nosso país, o Brasil. Um modelo que é clássico, que não tem como a gente não estudar, é o modelo de solo. E aí, posteriormente, a gente vê outros modelos mais atuais, da década de 90 para cá, como, por exemplo, o modelo de Homer, né? Então, esses modelos, a ideia é, poxa, por que um país cresce? Aliás, e por que um país cresce mais que outro país? Eles não crescem na mesma proporção, eles não apresentam a mesma taxa de crescimento ao longo do tempo, né? E aí vamos colocar lá, vamos colocar fatores de produção que explicam o crescimento do país. E aí, como fatores de produção, começaram a colocar lá, investimento em capital produtivo, ou seja, as empresas investem em plantas industriais, na construção de plantas industriais, de armazéns, de barracões e tudo mais, investem na compra de maquinário, isso tudo é capital produtivo. Mas perceberam que isso não é suficiente para explicar o crescimento. Então vamos colocar uma outra variável, vamos colocar aí, por exemplo, o capital humano, né? E aí muita gente pensa que capital humano é somente aquela quantidade de anos de estudo na universidade, ou até mesmo em curso técnico, né, que hoje tem bastante no Brasil, e isso fazem
esse capital humano ele consegue rentabilizar mais a produção. A empresa ela consegue ter uma produtividade maior. Produtividade é a mesma coisa que eficiência, tá? Eu acho que vocês já viram sobre isso, mas produtividade significa produção por unidade de algum fator de produção. Seja esse fator de produção uma pessoa, seja esse fator de produção uma máquina, a própria unidade de tempo, unidade diária, por exemplo, 1 hectare de terra hoje produz muito mais do que esse mesmo hectare de terra há 30 anos atrás, certo? E daí a gente pensa, puxa, capital humano então é estudo. Não, não é só estudo, né? Aí entra esse primeiro slide, o primeiro vídeo que eu mandei para vocês, bem breve, bem simples, que fala aí dessas diferenças conceituais entre crescimento e desenvolvimento. E aí eu falei que desenvolvimento, para que ele ocorra, é necessário que haja crescimento, mas que o desenvolvimento ele significa assim melhoria na qualidade de vida da população. A gente pensa o seguinte: capital humano não é só estudo, não é somente qualificação profissional, mas aí entra também uma coisa que é muito importante, a saúde das pessoas. Claro, porque pensa um país onde as pessoas têm uma saúde debilitada. Ainda que a população economicamente ativa seja muito grande, o país ele é muito populoso, se as pessoas não têm saúde, como que elas vão trabalhar? Eu me lembro esses dias atrás, até o professor Feliciano postou algo sobre isso lá no Facebook, né, como um importante fator de produção, né? Aliás, o mais importante, a própria saúde das pessoas. Estão me entendendo até aqui, gente? Estou sendo meio corrido, meio breve, porque tem muito assunto para a gente tratar daqui em diante, tá? Mas eu só quero aqui dar uma breve introdução do que a gente vai trabalhar, tá? E aí, beleza, né? Foram feitas diversas modelagens ao longo do tempo, mas espera aí. Beleza, a gente está analisando aqui o efeito do investimento em capital produtivo nas empresas, tá? Não estamos falando de microeconomia, mas de macroeconomia, as empresas como um todo, né, de um país. Estamos analisando também a quantidade de horas trabalhadas por dia dos trabalhadores. Estamos analisando não somente isso, mas também a participação relativa desses trabalhadores na economia, aquilo que a gente chama de PEA, a população economicamente ativa, né? Só que ainda assim isso não é suficiente para explicar o porquê determinado país A cresce a uma taxa maior que determinado país ou B ou país C, por exemplo, né? Existem algumas peculiaridades. Não, beleza, mas o que a gente pode colocar aí, né? E aí surgiram os modelos de crescimento, chamado crescimento endógeno, né? E aí, novamente eu falo, depois a gente vai estudar o modelo de solo, vamos estudar outros modelos, até chegar, por exemplo, no modelo de Homer, onde ele inclui a variável capital humano chamado de tecnologia, só que ele fala, poxa, existe um setor externo que está ali trabalhando arduamente somente para produzir tecnologia. Por que isso? Porque pensa comigo, a tecnologia, que é a aplicação de um novo conhecimento no processo produtivo, que vai tornar, por exemplo, ou ela vai trazer um produto novo, ou ela vai melhorar um produto que já existe, ou ela vai tornar a produção daquele produto, estou no quarto da minha filha que está cheio de brinquedo, vai tornar esse produto aqui mais barato, né, com menor custo, e a empresa vai lucrar mais, né, porque o lucro é a diferença entre receita, né, ou seja, o preço de venda, menos o preço que a empresa paga, que é o famoso custo, né. Só que essa tecnologia ela não é somente fruto de academia, não é somente fruto de anos de pesquisa e estudo em uma universidade, tá? A tecnologia ela surge como fruto de investimento das próprias empresas. E aí pensa essa tecnologia aplicada no mercado assim perfeitamente competitivo, que é aquele mercado onde tem muitas empresas vendendo produtos parecidos. E qual que é a ideia da empresa, né? Qual que é o propósito, o que justifica a existência de uma empresa? É a obtenção de lucro. Então ela vai querer trabalhar para produzir, para vender cada vez mais, porque é válido aquela máxima. O máximo é preferível a menos. As empresas sempre vão querer mais, né? Sempre mais lucro. E o mercado acaba se tornando muito acirrado, muito competitivo. E aí pensa que uma empresa está ali trabalhando, produzindo tecnologia. Ao longo do tempo ela tem um custo fixo absurdo, altíssimo, para chegar uma outra empresa B concorrente e falar, peraí,
eu descobri como que você faz aquele produto. Eu copiei ele de você. E aí, quem é que vai remunerar a empresa A que ficou anos investindo em pesquisa e tecnologia para ter um novo produto ou trazer uma melhoria para aquele produto que ela já produz com menor custo, né? Então é complicada a situação, né? Qual o incentivo que a empresa vai ter para ela trabalhar tanto para depois chegar alguém e copiar o trabalho dela e aí ela vai ficar no prejuízo, né? Então aí, por exemplo, existe lá um modelo depois que a gente vai trabalhar ali, lá na década de 90 vem o Paul Homer e daí ele veio com essa ideia, poxa, existe um setor aí que ele está trabalhando somente para produzir tecnologia para vender para as empresas. Então, legal, matei a charada. Agora eu descobri da onde que vem a fonte do crescimento econômico. Exatamente, Maria. Tem um capítulo aí que trabalha sobre isso, né? Depois a gente vai trabalhar também a economia das ideias, né? Vem uma pessoa, tem uma ideia. Mas espera aí, ela vai ter que pegar essa ideia e fazer o quê? Ela vai, aqui no Brasil a gente tem um órgão do governo vinculado ao Ministério da Economia chamado INPI, que é um Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Você vai lá e você desenvolve um produto novo, você cria um novo produto, tá? Ou não necessariamente que você cria um novo produto, mas você pega, você observar, existe aquela máquina ali, mas eu tive uma ideia que eu consigo agregar naquela máquina e trazer uma melhoria nela, né? Consigo melhorar ela, ela vai conseguir produzir mais, vai conseguir produzir com menor custo, de forma mais eficiente, sei lá, alguma coisa assim. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá no INPI e você tem que solicitar uma patente. Ó, tá vendo aqui? Ó, isso aqui não existe ainda, isso aqui fui eu que criei. Tá? Então você vai lá e registra essa patente. Para quê? Porque assim você fica protegido. A sua marca fica protegida. Se algum terceiro quiser pegar e replicar o seu produto, ops, você até que pode produzir, mas você vai ter que pagar para mim. Vai ter que pagar aí uma comissão, uma porcentagem da sua produção, tá? Das suas vendas. A gente chama isso de royalty. Tá? A patente te protege, mas você tem que registrar e você tem um custo com esse registro dessa patente, dessa marca aí. Tá certo? Então, parabéns, Maria. Justamente por isso que surge a patente, né? E aí, beleza, né? Os anos passaram, pega no pulo os plagiadores. É verdade, tá? Infelizmente, ainda tem muita gente plagiando. Isso aí é um problema muito sério, né? Mas enfim, pelo menos a patente dá um incentivo para a pessoa. Imagina a empresa, trabalhou anos ali desenvolvendo a tecnologia, vem um terceiro e rouba a ideia dela. Ah, agora eu posso produzir com custo zero? Claro que teve custo zero. Por quê? Porque o camarada da empresa A, que trabalhou esses anos todos, que teve todo esse custo fixo altíssimo, né? Pegou, se lascou, pagou tudo, e agora o outro pegou e copiou de mão beijada, não teve custo nenhum, só vai ter que pegar e replicar aquele produto e vender. A patente, então, foi a solução para esse problema. Vem e protege a empresa A, aquele setor A, que está preocupado somente em produzir a tecnologia para vender para as outras empresas. Opa! Aí sim, a empresa A, aí fica atrativo, né? A empresa A vai falar assim, poxa, então tá, agora eu vou trabalhar para produzir essa tecnologia porque existe um órgão que me ampara, o INPI. Porque daí se o camarada lá, o mal intencionado querer me copiar, eu vou ferrar com a vida dele. Eu vou processar ele, tá? Tem isso. Ainda bem que existe isso, né? E aí vem os chamados direitos de propriedade privada, né? Para proteger a pessoa, o proprietário da invenção aí que requereu essa nova patente. Só que ainda assim, se a gente estudar, nós vamos estudar o livro aí, vamos ver alguns artigos assim, ainda assim ficou uma lacuna, né? Puxa, ainda assim, mesmo colocando todas essas variáveis, pegando dados de produção ao longo do tempo, dados oficiais, que a gente faz o download lá no IPAdata, joga no Excel, modela tudo na equação, joga num gráfico, vê os resultados, puxa, ainda existe uma lacuna. Ainda assim, o modelo ele não é perfeito, eficiente 100% ao ponto de explicar quais são todas as variáveis que determinam o crescimento econômico, a taxa de crescimento econômico de um país, tá? Então aí acaba ficando algumas lacunas, né?
E aí, pelo menos a gente vê que, puxa, cada modelo, cada estudo vai trazer uma nova contribuição, né? Sempre vai ter algum estudioso para refutar, rebater com críticas aquele modelo lá no passado, estudado anteriormente, ele vai trazer uma nova contribuição. E aí ele vai falar da importância do uso da tecnologia como um dos determinantes do crescimento econômico. Não é só ele, tá? Porque se fosse só ele, a gente falaria, puxa, Japão era para estar no ranking, né? E não tá. Tem um gráfico ali do país, dos países ali que a gente vê. Tem o Japão lá, tá no ranking? Não tá. Ah, mas aí os Estados Unidos deveria estar lá no ranking, né? Não, hoje ele já está perdendo a posição mundial para a China, né? Um dos fatos estilizados também, né? Que não existe uma posição eterna, ad eternum, ad infinitum, por um país no ranking ali dos países com maior taxa de crescimento. Essa posição ao longo dos anos ela muda. Aliás, perdão, ao longo dos anos não. Estamos falando de crescimento econômico de longo prazo, então vamos falar ao longo das décadas. Vamos falar de um horizonte temporal aí, por exemplo, de 50 anos. Tá? Os ciclos econômicos eles existem, só que assim, eles são duradouros, eles são longos. Não é num horizonte muito curto de tempo, ah, por exemplo, aí no espaço de 5 anos que a gente vê aí, por exemplo, um país perder a sua posição hegemônica para o outro. Isso aí é um processo construtivo que leva muito tempo. Acredita-se, aponta-se diversos estudos que a China, né, até 2030, ela vai ganhar, né? Os Estados Unidos vão deixar a posição aí de primeiro grau, então, para a China, que vai se tornar o líder, né? Maior país da economia mundial, né? Então aí, mas o que o país faz um país crescer, né? Aumento no produto, né? E o que leva esse aumento no produto? São diversos fatores, né? A gente começa ali com o PIB, né? Como eu dei uma pré-introdução naquele vídeo de ontem, naquele slide que eu mandei, que eu postei para vocês no Cigar, né? E o PIB, por sua vez, ele é influenciado por diversos fatores, tá? A exportação conta muito, tá? Por quê? Porque se o país produz mais, ele exporta mais dinheiro vai entrar nesse país para ser investido no país, tá? Para ser transformado em consumo da população e por aí vai. E tem também o fator crescimento populacional, né? Alguns modelos eles são estáticos, assumem, por exemplo, aquela ideia de ceteris paribus, muito utilizado na microeconomia, que vocês já estudaram, né? Ah, tudo mais permanecendo constante. Então eu quero ver o comportamento desse país aplicando esse modelo, mas eu assumo que o crescimento populacional aqui não existe, né? Ele é constante. Não, não é assim. A população ela segue crescendo, 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 claro. Claro que a gente acredita que esse crescimento ele não é infinito, né? Vai chegar um momento que vai haver alguma barragem, alguma limitação a esse crescimento, né? Até a gente chegar a um estado de crescimento que lá no modelo do solo ele chama de crescimento estacionário. Puxa, chegou um momento ali que já não tem mais o que continuar crescendo como se fosse uma função exponencial. Aquele crescimento ele vai ser mais ou menos constante, tá? Então é assim, vamos lá, gente. Nós precisamos fazer 3 avaliações, tá? Essas avaliações elas vão ser feitas todas pelo SIGA, tá? Se vocês quiserem, acharem oportuno, criarem um grupo de WhatsApp e me incluírem lá para a gente trocar informação, tudo bem. Mas é assim, avaliação somente pelo SIGA, tá? O SIGA ele exige que sejam feitas 3 avaliações, tá? Eu gosto muito de fazer questões de múltipla escolha, tá? Então, nesse caso, a teoria ela vai ser muito importante, só que assim, a gente vai fazer alguns trabalhos também. Eu separei até aqui, quer ver? Tem pelo menos um artigo. Vocês conseguem ver minha tela ou não? Não, né? A tela inteira, vamos ver aqui. Eu acho que vocês vão conseguir ver agora. Compartilhar, me informem aí se vocês conseguem enxergar ou não. Sim? Ótimo. Não, tem um outro aqui.
Aqui, ó, por exemplo, eu achei bacana esse artigo aqui, ó, conhecimento, inovação e crescimento econômico, uma aplicação ao modelo de solo no Brasil. O que que o cara fez? Ele pegou alguns dados aqui, ó, e colocou tudo numa planilha. E aí ele modelou esses dados. Claro que ele pegou os dados brutos e ele trabalhou essas informações, né? Deflacionou esses dados. Aqui fala um pouquinho da empresa Embraer, tá? Para a gente não pensar, puxa, o Brasil ainda é periferia do mundo, é a roça do mundo, somente produz grãos e carne para exportação. Não, mas ele tem um pouquinho de tecnologia, um pouquinho. Não é o suficiente ainda, não estamos aí no nível desejável, muito aquém disso. Mas a gente tem aqui um estudo com a empresa Embraer, bem interessante, produz alguns jatos comerciais aí, não só para o uso interno, mas para exportação. Aí aqui tem o modelinho de solo, aqui consegue ver a equaçãozinha matemática, gente? Por que que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Para vocês falarem assim, professor, mas que chato esse monte de equação com letra aqui. Serve para alguma coisa esse negócio aqui? Claro que serve. Então a ideia é a gente trazer uma aplicação empírica, ou seja, uma aplicação prática. Então eu quero replicar isso, estudar com vocês, passar para vocês, né? A gente vai estudar junto esse artigo aqui, onde ele faz um trabalho de 1980 até 2001. Caramba, mas se eu quiser estender isso aqui, eu posso? Claro que pode. É bem tranquilo, bem fácil. Basta ter as informações aqui, os dados. A gente pega os dados brutos lá do... Aqui a fonte IP, a gente pega lá no IPEADATA. Todos vocês já trabalharam com IPEADATA, que é o banco de dados do IPEA. Lá vocês fazem download das séries históricas que vocês querem no Excel. E aí a gente trabalha. Vocês gostam de Excel, gente? Sim ou não? Mais ou menos. Vocês são economistas, gente. Vocês têm que gostar de Excel. Excel é uma ferramenta imprescindível. Deixa eu voltar ali. Ah, tá. Daí ele pega aqui, ó, coloca tudo em tabela e depois ele trabalha esses dados, joga na equação e transforma em gráfico. Ó. Então, assim, a gente consegue ver o quê? Uma aplicação do modelo de solo no estudo do crescimento do Brasil, tá? Então quero trabalhar um pouco isso com vocês também, não só ficar naquela coisa assim, engessada, sabe? Ah, vamos ficar só no livro, vamos trabalhar só com essas equações. Não, vamos pegar números reais do nosso país e vamos jogar nas equações e trabalhar e modelar isso com valores reais. Tá certo, gente? Eu acho que isso é bastante bacana, bastante proveitoso. E aí eu vou estar passando aí um trabalho para vocês. Eu não sei ainda se eu coloco aí, por exemplo, dessas 3 avaliações, uma delas vai ser o trabalho, ou eu coloco o trabalho com uma pontuação adicional que vai somar. Depois eu vou ter que ver como é que vai ser, tá? Mas assim, vai ser bem tranquilo essa disciplina. A gente está com um espaço de tempo bom, gente. Eu olhei lá no nosso calendário. Ele vai terminar dia 29 de janeiro. Hoje é dia 8, então a gente está aí com um tempo assim bastante tranquilo para trabalhar. Eu vou estar postando para vocês, são 8 conteúdos, 8 tópicos a serem trabalhados nessa disciplina conforme a ementa. Eu quero postar um por semana, tá? Como vocês veem ali, no calendário do SIGA tem até o dia de Natal. Ah, professor, vou ter que assistir a aula do dia de Natal? Você pode assistir antes, você pode assistir depois, tá? Não tem problema. Claro, vai ficar com a sua família no dia de Natal, dia de Novo também. Mas vai ficar o conteúdo gravado lá. Vocês vão ter acesso tanto aos vídeos como aos materiais escritos até o último dia de aula. A ideia é essa. Gente, alguma dúvida até aqui? Ficou tranquilo? Por enquanto tranquilo? Por que por enquanto tranquilo, Maíra? Maria, aliás. Não, mas a gente vai fazer no Excel, aí fica mais fácil, tá? Você só tem que gostar de Excel, não tenho medo dele. O Excel é fácil trabalhar, gente. A gente vai fazer mais no Excel aqui na mão. Tá bom, gente? Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui lá no SIGA. Para quem não está aí, aliás, bastante gente não está aqui, né? Só vai ganhar a presença a Maria, a Alexandra, a Maeli
e a outra Maria Júlia e Maria Clara, né? Tá bom, gente? Aí vocês vão acessando os materiais aí, eventualmente, juntamente eventualmente em alguns vídeos que eu disponibilizar, como esse de ontem, eu vou estar lá inserindo uma pergunta para fixação de conhecimento, tá? E aí vocês resolvam, certo? E façam o envio da resolução da resposta dessa pergunta aí. E depois, em cima desses conteúdos aí, eu vou estar elaborando uma avaliação e passando para vocês, tá? Eu já disponibilizei as datas das avaliações. E o conteúdo eu vou postando toda semana. Toda semana, conforme eu falei para vocês, eu vou postando cada um dos 8 conteúdos. Então, o primeiro conteúdo eu vou postar essa semana. Na próxima semana eu já posto o segundo conteúdo. E aí, se eu não me engano, daí vai ter a primeira avaliação. Tá bom, gente? Ficamos entendidos até aqui? Obrigado pela participação. Se tiver alguma pergunta, façam agora. Garanto para vocês que o conteúdo vai ser assim fácil de trabalhar. Como eu falei para vocês, eu quero ser aqui o mais didático possível, tá? Tirar na medida do possível aí toda aquela parafernália e trazer uma aplicação, parafernália matemática, aliás, e trazer uma aplicação mais empírica e mais prática, fácil de trabalhar com vocês. Não, eu acho que dá para deixar umas 2 tentativas, tá? Se vocês quiserem, eu deixo 2 tentativas, tá? O conteúdo da primeira parte, eu acho que os 2 primeiros capítulos do livro. Depois eu vou verificar. 2 ou 3. Eu acho que uns 2. É bem tranquilo, gente. Tá? Fiquem tranquilos. A ideia aqui não é reprovar ninguém, não. Só que vocês têm que participar. Vocês têm que participar das aulas, vocês têm que enviar os conteúdos das tarefas. Por quê? Porque tudo isso é contabilizado pelo próprio SIGA, não sou eu. Tá? O SIGA está lá. Existe aí um mapa de frequência que eu tenho acesso, que o coordenador do curso tem acesso, que é o mapa de frequência de vocês. Por exemplo, o SIGA vai contabilizar hoje que somente vocês estão presentes na aula. Então é importante que vocês participem dessas videoconferências ao vivo. É imprescindível também que vocês façam as tarefas, tá? E a avaliação, isso aí é mais que indispensável. Vocês têm que fazer, tá bom? Pode perguntar. Não, pode criar vocês mesmos, tá? Vocês têm meu número de telefone? Tem uma aluna que me enviou uma mensagem ontem, ela conseguiu meu número, não sei com quem, mas tudo bem, eu não me importo, não. Pode enviar, tá? Crie um grupo de WhatsApp, envie, me incluam aí, tá bom, gente? Só que é assim, envio de material, meu número, eu vou digitar aqui, ó. Tá aí, gente. É uma conta comercial, mas podem enviar nesse número aí, tá? Dúvidas. Oi? Talvez eu não consiga responder vocês na hora, tá, gente? Mas normalmente eu respondo sim, tá? Podem me enviar mensagem no WhatsApp aí, tá? Não importa se é durante a semana, final de semana, não garanto que eu vou responder na hora, mas eu respondo sempre sim. Estou aqui para ajudar vocês, tá? Podem criar o grupo, podem me incluir aí e a gente vai conversando. Só que assim, envio de postagem, vocês até podem me enviar o material, professor, eu resolvi esse exercício aqui, posso te enviar pelo WhatsApp para dar uma olhada? Pode, sem problema nenhum. Só que assim, na hora de enviar o material para ele ser contabilizado, vocês têm que enviar tudo pelo SIGA, tá? Tem que ser tudo, porque tem que ser tudo formalizado, tá bom, gente? Anotaram aí? 66997227553, tá? Esse é meu número atual. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Maria Júlia, Maria Clara, Maeli.
Alexandra ou Alessandra? Alexandra. Então, gente, por hora era isso, tá? Queria apresentar aqui para vocês o conteúdo que a gente vai trabalhar, que são esses 8 capítulos do livro aí, só que a gente vai trabalhar de uma forma assim um pouco mais didática e um pouco mais assim aplicada do que simplesmente ver teoria e equação com letras. Não, vamos pegar número e jogar nessas equações aí e verificar o resultado, né? Semelhante a esse artigo que eu acabei de mostrar para vocês assim, tá? Fiquem tranquilos que é simples. Só é trabalhoso, tá? Um pouco trabalhoso, mas é simples. Nada de... Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Tá bom, gente? Tenho, vou postar lá, sim. Eu tenho ele tanto físico como em PDF. Eu vou mandar o PDF dele. Eu tenho ele inteirinho em PDF. Eu vou mandar para vocês. Vou postar agora no Siga. Ou se vocês quiserem, criem o grupo de WhatsApp. Eu envio lá pelo grupo também. Eu deixo disponibilizado no Siga e também no WhatsApp. Então tá, gente. Por hoje era isso, tá? Daqui a pouco eu vou postar mais uns materiais lá para vocês. E o conteúdo dessa semana, tá bom? Gente, obrigado pela participação aí. Tenha um bom dia, então. Até.